Olá, boa tarde. Um funcionário da Manaus Luz, empresa que presta serviços para a prefeitura da capital, morreu eletrocutado esta manhã. A vítima trabalhava no reparo de um poste de iluminação na zona norte de Manaus. O acidente aconteceu na Avenida Grande Circular 2, na zona norte da capital. O operador de caminhão Wellington Matias Garcia, de 37 anos, trabalhava no reparo de um poste de iluminação que teve a estrutura danificada durante a chuva, quando foi atingido pela descarga elétrica. Segundo testemunhas, o poste teria atingido a rede de alta tensão. O Wellington chegou a ser socorrido por outros funcionários da Manaus Luz que trabalhavam com ele. Encaminhado ao SPA do Galileia, na Zona Norte, o operador não resistiu aos ferimentos. O corpo da vítima já está aqui no Instituto Médico Legal, na Zona Norte da capital. Segundo a empresa, a prioridade agora é prestar atendimento aos familiares de Wellington e aos amigos que trabalhavam com ele. Na sede da Manaus Luz, nenhum responsável foi encontrado para comentar o acidente. 3 bairros da zona centro-sul da capital tiveram abastecimento de água interrompido esta manhã por conta dos reparos em uma tubulação que rompeu no São Francisco. O trânsito também foi prejudicado no local. Com a pressão da água, a terra e o asfalto da rua cederam por conta do vazamento que ocorreu neste cruzamento no bairro São Francisco, zona centro-sul da capital. O abastecimento também foi interrompido nos bairros Petrópolis e Raiz durante a manhã de hoje. Segundo o chefe de fiscalização da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, houve um desgaste da tubulação antiga de ferro. Tempo de uso, o desgaste está muito grande, que a Manaus Ambiental se planeja para fazer a substituição dessa rede toda, para não causar prejuízo mais tarde, futuros. Com a obstrução na rua, o trânsito foi desviado no local. Essa foi a terceira ocorrência de problemas com tubulação de água da Manaus Ambiental em menos de uma semana. Segundo a Manaus Ambiental, a primeira parte do reparo foi concluída ao meio-dia. Já o trabalho de reaterro e recapeamento asfáltico só seria finalizado após o fim da chuva. E por conta da chuva desta segunda-feira, equipes da Defesa Civil estão em alerta aqui na capital. Até o momento foram registradas 8 ocorrências. As informações com Israel Ayasser. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, da madrugada até o início da tarde de hoje, foram registrados um acúmulo de 26 milímetros de chuva, com ventos de 31 quilômetros por hora. A Defesa Civil está em alerta. 8 ocorrências foram registradas na capital. Uma delas, uma casa na comunidade Monte Sinai, que acabou desabando, além de vários pontos de alagamento na capital. De acordo com o Instituto de Meteorologia, a previsão é que o tempo na capital permaneça nublado e com pancadas de chuva até a próxima quarta-feira. Israel Ayasser para o Band Cidade. Bom, e como o Israel já antecipou, a chuva deve continuar nesta terça-feira em praticamente todo o estado. Confira os detalhes da previsão para a capital e também alguns municípios do interior. Em Humaitá, terça-feira terá muitas nuvens e há previsão de chuva isolada. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Em Borba, o tempo fica fechado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24 e a máxima chega aos 32 graus. Na capital, o tempo fica encoberto, com possibilidade de chuviscos. E as temperaturas variam entre 24 e 30 graus. O segundo teste realizado no paciente africano que segue internado no Rio de Janeiro, divulgado agora à tarde, também deu negativo para o ebola. E com isso, o Ministério da Saúde descarta a chegada do vírus no Brasil. Mesmo assim, as autoridades em saúde seguem em alerta, já que um caso da doença foi confirmado nos Estados Unidos. Aqui no Amazonas, especialistas dizem que as chances de entrada do vírus são muito pequenas. Mesmo assim, uma estrutura foi montada para lidar com o vírus. O primeiro paciente com a suspeita de ebola transferido para o Rio de Janeiro na semana passada deixou os brasileiros bem preocupados. E apesar de no fim de semana o resultado do primeiro exame ter dado negativo para o vírus, quem soube da notícia ficou apreensivo. Mas eu acho isso extremamente preocupante, porque essa doença, do jeito que as pessoas se contaminam fácil, através dos líquidos orgânicos, é muito difícil essa situação. Sempre é uma preocupação para quem tem criança, né? E o cuidado
tem que ser dobrado, principalmente para quem viaja com família e a gente nunca sabe o que pode acontecer. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes recebe voos de apenas 3 destinos internacionais, entre eles os Estados Unidos, que neste fim de semana confirmaram o primeiro caso da doença. Mesmo assim, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, as chances de o vírus chegar ao estado são remotas. Mas nós não podemos subestimar, né, essa situação, né, que é uma situação, digamos, mundial, hoje com a questão da mobilidade da população para todos os países, é uma coisa que, apesar de mínima, mas a chance existe. Por meio de nota, a Anvisa informou que adota os protocolos internacionais para detectar e isolar possíveis casos da doença nas fronteiras, portos e aeroportos. Disse ainda que a vigilância de passageiros e cargas já é uma rotina da agência. De acordo com a FVS, o Sistema de Saúde do Estado recebe desde agosto materiais do Ministério da Saúde para informar os médicos da região sobre o ebola e as formas de evitar a contaminação. Esse caso suspeito, ele terá que compreender alguns requisitos. Primeiro, ser procedente dos países em que há a transmissão do ebola. No caso, Serra Leoa, Guiné e Nigéria, Libéria, né, que são os países onde há a transmissão. Os sintomas iniciais são febre alta, dores musculares e na cabeça, fraqueza e olhos avermelhados. O vírus tem um período de até 21 dias de incubação e pode matar em menos de uma semana. Em Manaus, em caso de suspeita da infecção, o atendimento inicial será feito por uma ambulância especial do SAMU, que deve encaminhar o paciente para uma ala reservada da Fundação de Medicina Tropical. E por determinação do Ministério da Saúde, todo o diagnóstico e o tratamento no país devem ser feitos no Rio de Janeiro. A polícia da capital apresentou esta manhã um dos suspeitos de participação no homicídio e tentativa de assassinato a um casal no mês de julho deste ano na zona centro-oeste. De acordo com a polícia, Felipe de Souza Amazonas, de 18 anos, atuou como olheiro no crime. Ele e mais 5 pessoas são suspeitos de matar a tiros Matheus da Silva Costa, de 36 anos, no dia 31 de julho desse ano, no bairro Redenção, zona centro-oeste da capital. No momento dos disparos, Matheus estava com a mulher, que também foi baleada, segundo as investigações. O crime teria sido motivado por uma suposta dívida de R$ 900 da vítima com um traficante que já foi preso, suspeito de ser o mandante. Ele chamou mais 2 para executar e 3 como olheiro, para cuidar, para que ninguém chegasse e atrapalhasse a execução. Eles entraram dentro da casa no momento que a vítima já estava deitada com a sua companheira e ambos foram alvejados. A companheira somente não morreu por circunstâncias alheias à vontade deles, que eles queriam também eliminá-la, como eliminar uma pessoa que pudesse ser testemunha posterior. Agora já são 5 presos e um adolescente apreendido por suspeita de participação no crime. Um 6º envolvido segue foragido. Sabemos já quem é, já está identificado. A doutora Débora fez uma brilhante investigação, juntamente com a nossa equipe daqui da Delegacia de Homicídio. Já temos a qualificação dessa pessoa e daqui a alguns dias será preso também, será apresentado para a imprensa e posteriormente será colocado à disposição da Justiça. Um vendedor ambulante de 45 anos foi morto a pauladas no início da manhã de hoje na Ponta Negra, aqui na capital. O crime aconteceu na Avenida Coronel Teixeira, zona oeste de Manaus, próximo do local onde a vítima trabalhava como vendedor ambulante. De acordo com testemunhas, 2 homens teriam agredido o vendedor durante uma tentativa de assalto. Edilson Flores da Silva, de 45 anos, teria lucrado com as vendas deste domingo, Dia das Crianças. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Caso as investigações apontem para crime de latrocínio, roubo seguido de morte, o caso será repassado à Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações.
Agora o futebol. O próximo jogo do Campeonato Brasileiro na Arena da Amazônia já tem data marcada, dia 25 de outubro, entre Botafogo e Flamengo. A venda de ingressos começou hoje. Em apenas 3 horas, 10 mil bilhetes foram vendidos. Para todo lado, o rubro-negro predominava. Torcedores que enfrentaram tudo essa manhã por esse papelzinho aí. Eu ia estar aqui do mesmo jeito. Sol ou chuva, tanto faz. Flamengo é Flamengo. Como não tem limite de compras, esse comerciante reservou lugares para a família toda para assistir a partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão. Para mim, para o meu filho, para minha esposa, para o meu irmão, para minha irmã. Nós somos flamenguistas doentes. É 10 anos que o Flamengo não vem. Agora é nós. Os botafoguenses estavam tímidos, mas também não perderam a chance de garantir o ingresso para o jogo que vai ser no próximo dia 25 na Arena da Amazônia. Com certeza, tinha mandante do jogo, né? Tinha que ter uma parte dos ingressos também, né? O preço da meia entrada com a doação de 1 quilo de alimento não perecível varia de R$80 a R$250. Além da bilheteria na Arena Amadeu Teixeira, os ingressos também são vendidos pelos sites ingresse.com e blueticket.com. E no último sábado, aproximadamente 20 mil torcedores compareceram à Arena para acompanhar a vitória por 1-0 do Botafogo diante do Corinthians, em partida válida também pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe carioca sai da lanterna, mas ainda permanece na zona de rebaixamento. A partida entre Corinthians e Botafogo, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, começou equilibrada no gramado da Arena da Amazônia, em Manaus. Logo no começo do jogo, o Timão chegou a assustar com um chute do volante Bruno, que acertou o travessão do rival. O clube alvinegro não deixou barato e saiu para o ataque. Nessa cobrança de falta, o Alisson tentou um chute forte. Aos 29 minutos, após cruzamento, a bola bateu no braço de Fábio Santos e o juiz marcou o pênalti para o Botafogo. O Alisson chutou no canto esquerdo do adversário e abriu o placar. No segundo tempo, o Botafogo também começou fazendo boas jogadas, mas o cenário ficou ruim para o time carioca quando, aos 26 minutos, Bolatti, que já tinha cartão amarelo, fez falta em Petros e acabou sendo expulso de campo. O Corinthians aproveitou a vantagem com um jogador a mais e foi para cima tentando recuperar o placar. Até o goleiro Cássio foi para a área rival. Com jogadas em sequência, os paulistas tentaram fazer gol nos cariocas, mas o Botafogo conseguiu segurar a vitória com boas defesas do goleiro Elton. Estou feliz porque preparei bem e mais feliz ainda por toda essa situação, por esse resultado maravilhoso. Gera um ânimo que faz com que as engrenagens voltem a funcionar. O Botafogo sabe que agora faltam 10 jogos, que há necessidade de se jogar dessa forma com todas as equipes. O Corinthians brigava para entrar na zona de classificação à Copa Libertadores. Dominamos, criamos, fizemos de tudo em termos táticos, né? Terminamos o jogo com 2 zagueiros, um lateral só. Meio volante, 3 meias e 4 atacantes. Tivemos as oportunidades até para empatar e virar o jogo, mas hoje o futebol não quis a gente. O Botafogo alcança os 29 pontos e sai da lanterna no Brasileirão. Bom, é bom saber aí que as rodadas do Brasileirão estão movimentando a Arena da Amazônia, mas as imagens não deixaram dúvida de que o gramado não está recebendo o devido cuidado, né? O apresentador do CQC, Marco Luque, foi o grande destaque neste fim de semana na capital. O stand-up comedy Tamo Junto arrancou muitas gargalhadas do público no Teatro Manauara. Pitadas de humor fáceis de arrancar risos. Por exemplo, quando a gente sai de casa, o que a gente faz? A gente tranca a porta e logo na sequência tenta abrir. Quer dizer, você não confia em você mesmo? Nesse clima descontraído, o humorista e integrante do programa CQC da Band, Marco Luque, prendeu a atenção do público em 1h30 de muita piada.
Essa foi a segunda vez que o também jornalista se apresentou em Manaus. A receptividade dessa galera, né? O povo muito legal, a galera participa, é muito gostoso quando a gente dá risada junto. O espetáculo de 2 noites em um shopping da zona centro-sul da capital neste fim de semana também teve promoção da Band Amazonas. As promoções que a Band faz sempre estão relacionadas com isso, porque o que a gente quer realmente é promover essa interação com o público local, estar junto e fazer eventos que sejam diferentes e sejam bacana para quem vem assistir. A apresentação que esse casal fez questão de prestigiar. A criatividade dele é fora de série. E não foram poucos os espectadores. Já por si só ele é uma pessoa muito divertida, então nos personagens ele se torna mais ainda. Manaus, o lagartixa chama Osga. Em Florianópolis, jacarezinho tem parede. Jura? É muito bonitinho. Em Salvador, como é que chama a lagartixa? Não chama, ela aparece sozinha. E também neste fim de semana, o filme animado Toy Story ganhou vida nos palcos da capital. A peça infantil esteve em cartaz pela primeira vez aqui em Manaus e foi uma boa oportunidade para a criançada se divertir no dia delas. A garotada se divertiu muito nesse fim de semana. Em comemoração ao Dia da Criança, o espetáculo da Companhia Faz Assim do Rio de Janeiro trouxe para Manaus a peça teatral Toy Story, baseada no filme animado que encantou milhares de crianças pelo mundo. Nós somos amigos! Você conhece as criaturas estranhas? Mas é claro, são os brinquedos do Angel. Então tudo bem. Os principais personagens do filme, como Yudi, boneco de pano com a aparência de um xerife do Velho Oeste, e o patrulheiro estrelar Buzz, um brinquedo moderno com voz eletrônica, comandaram o espetáculo. A paixão pelos brinquedos é tanta que o pequeno Guilherme e o irmão foram, a caráter, assistir à peça. É o Woody. Você é o? O personagem que você mais se identifica? Woody. O espetáculo não agradou apenas os pequenos, mas também os pais da garotada. Mas eu gostei muito instrutiva, né? E é bom para a criançada também, né? Sair um pouco da rotina, ter uma peça e incentivar isso desde criança neles é muito bom. Para o ator Alexandre, que interpreta o principal personagem da peça, a receptividade do público foi a maior recompensa para a companhia que se apresentou pela primeira vez em Manaus. Para mim foi uma experiência incrível, assim, estar fazendo um trabalho fora do nosso estado. Né, trazendo essa magia, né, essa história que é bonita, que fala de amizade, de amor. A peça foi mais uma ação promovida pela Band Amazonas em homenagem ao Dia das Crianças. E no Dia das Crianças a gente escolheu essa peça de teatro para poder, junto com as crianças, estar participando aqui desse evento. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã, logo depois do Brasil Urgente, 5:50. Até lá.